O objetivo era a gente fazer essa discussão, fazer um link entre a questão que seria a não violência, porque a gente alencou esse tema, elegeu esse tema, para fazer o paralelo junto com as questões de direitos humanos e com a questão da intolerância religiosa, pelo tema ser extremamente atual, por a gente estar vivendo aí, observando na mídia, né, principalmente brasileira, mas se atendo só à questão do Brasil, mas a gente poderia transferir isso para várias regiões do mundo, mas se atendo só à questão do Brasil, teve questões importantes que estão acontecendo agora, como a questão da eleição do Infeliciano para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e outras questões também. Ontem, quem acompanhou mais pela mídia alternativa, a desocupação, né, a invasão da aldeia Maracanã, com o uso e abuso da violência por parte do Estado, né? Então a gente viu que esse tema era um tema extremamente importante. A gente achava que mesmo que a gente não conseguisse reunir muitas pessoas, né, para poder fazer essa discussão, que é uma discussão que nem todo mundo está predisposto a fazer, mas a gente sabia que tinha um núcleo bom de pessoas que podem estar aprofundando mais debate e reproduzindo esse debate dentro da sociedade. A maioria das pessoas aqui que a gente conhece, todo mundo tem uma certa ligação com o movimento social, sindicatos, direitos humanos, movimentos sociais, movimento humanista, né? Então, seriam pessoas que seriam uma espécie de semente. Vamos partir dessa discussão, a gente levar para outros locais, aprofundar para outros locais, né? Então, a gente pensou em fazer uma coisa equilibrada. O Paulo é do movimento humanista, do Partido Humanista, e é um articulador de uma agência de notícias que é a Presença, que é internacional, né, que reproduz informações ligadas a movimentos sociais do mundo todo, né? O Aristeu, que é dos direitos humanos, que é uma figura já está muito tempo militando, que é psicólogo, e eu preferiria que a Fernanda e a Milena se apresentassem, por causa da minha baixa informação, pequena informação que eu tenho sobre o trabalho de vocês, mas que trabalham junto com os direitos humanos. Então a gente começaria pela apresentação delas, e aí se o Aristeu quiser falar mais alguma coisa dele, o Paulo também faz a apresentação, e a gente teria a média de 15 minutos de exposição para cada um, né, e abriria para a discussão pessoal. E aí, se vocês precisarem daqui a pouco estar utilizando material, a gente vai poder estar passando. Tá bom? Na verdade, se tivesse um computador só para mostrar um esqueminha depois que a gente vai usar. A gente vai, tá. Ele vai... Tá, a gente vai conversando e depois vocês me avisam do tempo. Não, você faz uma apresentação tá. Agora, aí, ao invés de você fazer sua fala agora, aí o Aristeu fala, o Paulo fala, e aí depois, sim, porque ele já chega e já faz a instalação. Tá bem. Então vamos fazer rapidinho. Então, meu nome é Milena, eu sou educadora do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, o CEDEP, né, como a gente chama. É uma instituição que atua há mais de 30 anos na região ali do Campo Limpo e também faz algumas ações no Brasil inteiro e também articulações em outros países. A atuação do CEDEP sempre foi em defesa dos direitos humanos na região. Então, durante a ditadura militar, a gente, né, o povo que estava antes, atuava junto aos movimentos, né, para proteger mesmo com relação a apoiar os movimentos sociais e também em defesa, né, da violência do Estado. E depois, da década de 90 para frente, a instituição pauta com mais força essa coisa da violência, principalmente dos homicídios da região. E depois, a partir de 2005, 2006, a gente começa a atuar com mais força nessa ideia de justiça restaurativa, que é o que a gente vai apresentar aqui. Tá. Sou a Fernanda, também sou educadora do CEDEP. Aristeu, como o pessoal falou, né? Eu sou formado, tenho graduação em psicologia e tenho atuado já nos últimos tempos com o pessoal do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que assim como o CEDEP acaba encontrando suas raízes já em algumas décadas passadas, tem um trabalho que nasce também nessa ideia de lutar pela redemocratização do país, tem esse condão. Ele, como movimento, ele é formado por diversas entidades em São Paulo e nos demais estados da nação, que militam no campo de direitos humanos, nesse grande campo, nessa seara gigantesca que é direitos humanos. Então você vai encontrar junto ao Movimento Nacional de Direitos Humanos tanto entidades que acabam tendo essa característica, esse filão de trabalhar mais
com alguns aspectos, como por exemplo o direito à moradia e habitação, direito à alimentação adequada, a questão LGBT, você vai ter uma miríade muito grande nesse aspecto. Então eu acabo militando junto ao movimento nacional aqui em São Paulo. Para além disso, cheguei a trabalhar com o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, e trabalhei também com algumas comissões de direitos humanos, como a Comissão Teotônio Vilela, junto ao Núcleo de Estudos da Violência. Bom, faço minhas suas palavras. Bom, sou membro do movimento humanista, do partido, um dos fundadores também do partido. E bom, conforme a gente for falar, aí vai contar um pouco aí da trajetória. Eu sugeri então que elas vão precisar usar o computador, que ainda não chegou completo, o Aristeu começasse a falar, porque daí a gente teria já um tempo, daria o tempo de poder utilizar. Certo. Só peço se puderem observar o tempo. Eu observo o tempo, alguma coisa joga um tempo. Alguma coisa na sua cabeça. Então, basicamente, acho que a gente se reúne aqui, o convite, ele é muito interessante para a gente poder, na verdade, pensar, pautar, verificar possibilidades para isso que a gente vê nesse mundo, nesse cotidiano. Eu acho que para além de taxas, e recentemente a gente teve o lançamento do último mapa da violência, mas para além de pensar um mundo, além de pensar a vida humana em taxas que podem medir avanços, podem medir retrocessos, podem medir progressos, mas raramente vão mostrar o que há de fato de humano, o que há de vida humana nessas taxas, é interessante que a gente possa fazer isso que parece tão extraordinário e revolucionário, que é sentar numa roda e conversar sobre coisas da vida. Enquanto a gente vê palcos e pautas aí trabalhando o que números estão dizendo sobre a vida, o que uma regra está dizendo sobre a vida, pensar em crescimento econômico e um crescimento econômico que esquece de suas raízes humanas e acaba pensando muito mais em suas raízes financeiras, eu acho que é interessante fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje. Muitos desses movimentos que a gente fala e conversa, que a gente ouve falar e que a gente comenta, são movimentos em que nós militamos. Começaram em reuniões como essas, que nós estamos aqui hoje. Então, o que pode parecer extremamente corriqueiro, se a gente for puxar num fio de história muito recente, não era corriqueiro, não era tranquilo e não era seguro. Você ter mais de 3 pessoas reunidas para alguma coisa que vai questionar padrões de vida, padrões de conhecimento, padrões de existência, era motivo suficiente para você poder ser preso, vítima de algum inquérito, assassinado ou simplesmente sumido, desaparecido. E não é segredo para ninguém, eu acho que até chovendo molhado, meio mundo aqui tem muito mais tempo de experiência do que eu posso pensar na minha vida e já viu, pensou ou passou por coisas semelhantes. Falar em não violência é uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente pega esse vídeo, esse documentário. Não é falar de um pacifismo e nem pensar pacifismo como simplesmente o não fazer nada, como estar estagnado, fechado, parado. Acho que isso é uma coisa muito forte que esse vídeo traz para mim, em exemplos de vida, em tradições de vida que são muito importantes e caras à humanidade. Quando você pensa que a não violência, ela não significa também passividade. Pode parecer um jogo de palavra, mas como a gente sabe que nesse mundo não existe um sinônimo perfeito, então uma coisa, como diz, e a gente brinca, como Tim Maia brincava e falava, que uma coisa, outra coisa, é necessário entender isso. Não violência não é pacifismo, não violência não é passividade, e não violência não é ficar esperando que as coisas aconteçam. Não violência não é a desculpa do covarde. Não violência é, acima de tudo, você empenhar a sua vida em maneiras que você vai agir, vai atuar em sociedade, mas não vai aceitar vitimar nenhum outro ser humano. Se eu posso falar de uma maneira muito sintética e muito simples aquilo que eu consigo aprender, é isso que eu posso trazer. É você recusar plena e completamente agir de maneira tal que vai transformar um outro ser humano em vítima. Que vai transformar, e pensando e estendendo essa noção de humanidade, é essa vida, uma noção quase planetária de vida. Que, portanto, a sua presença, o seu estar nesse mundo, tem que ser de maneira tal responsável que você não vai transformar o mundo simplesmente em dinheiro, em ganho, em moeda. Você não vai observar qualquer coisa que você vê como, desde uma árvore, um exemplo bem simples,
Você não vai observar uma árvore e verificar quantos móveis ela pode se transformar, em que pilha de papel ela pode se transformar e quanto que eu vou lucrar com essa pilha de papel. É entender que existe sim algo de importante e inclusive o uso desse algo tem que ser feito com muito respeito e cuidado. Não por um ecologismo bonito e totalmente desconectado do dia a dia, do nosso cotidiano, mas por algo sério. Eu esqueci de falar e é uma coisa muito importante. A gente fala de um lugar muito específico. A gente não fala de um lugar hipotético. Eu nasci e me criei num local muito específico. Eu nasci e me criei no Jardim Ângela, muito próximo do pessoal do CEDEP, que está lá do ladinho, no Capão Redondo, Campo Limpo. Então a gente fala e a gente pensa a partir de onde os nossos pés estão pisando, onde os nossos pés estão fincados. E por mais que nós sejamos pensar no universalismo, a gente não consegue ter um ponto de vista que seja tão distante universalista dessa maneira. Então eu falo e eu penso a partir de um ponto, eu falo e eu penso a partir da onde eu vivi, do Jardim Ângela. E quando me convidaram, a ideia era da gente falar também sobre uma experiência. Então, gente, eu não vou me ater a esmiuçar e conversar com vocês muito mais sobre humanismo. Eu acho que para isso eu tenho pessoas aqui nessa sala e pessoas que estão aqui com a gente que viveram e vivem muito mais isso do que eu já pensei em viver. Então essa não é a minha parte. Eu vou poder falar da experiência de um espaço, que é o Fórum em Defesa da Vida. Fórum em Defesa da Vida e pela Superação da Violência. Foi assim que ele nasceu. Ele nasce naquela região, naquele cantinho da periferia de São Paulo, naquilo que a gente vai chamar durante muito tempo como a não-cidade. Porque isso fica introjetado e marcado na nossa vida. Quando eu era moleque, a gente falava em vir para Santo Amaro, e nem vir aqui para o centro, mas vir para Santo Amaro significava ir para a cidade. Então, se eu estou indo para a cidade, significa que aquele lugar, além Rio Pinheiros, não era a cidade. E isso é uma marca que a gente tem. Isso é uma marca muito forte. Por mais que os jovens, adolescentes, os nossos pais, mães, por mais que as pessoas que hoje moram lá possam pensar em, para se divertir, eu tenho que ir para um shopping, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, transitem com maior facilidade, ou porque estão com algum transporte público, ou porque estão com transporte particular, ainda vocês vão verificar na marca, na fala, no cotidiano de muitas pessoas, esse fato. Se eu saio do meu bairro, lá no Jardim Ângela, lá no Capão Redondo, no Campo Limpo, eu estou indo para algum outro local, eu estou vindo aqui para o centro, na verdade muitas vezes eu me pego falando, eu estou indo para a cidade. Eu ainda moro no Jardim Ângela, atualmente trabalho com o pessoal da PUC, no Núcleo de Trabalhos Comunitários. Vez por outra eu me pego falando isso. Fórum em Defesa da Vida e pela Superação da Violência nasce no final dos anos 90. A gente está falando de um período em que aquela região muito específica